Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um 532. Hoje nós vamos falar sobre o foco, o poder da concentração. Basicamente, o foco é a capacidade da gente reter a atenção sobre um determinado problema ou determinada situação ou determinado objetivo de aprendizagem. E hoje, esse tema ele tem sido objetivo de diversos estudos, né, a partir dessa nova geração, dessa criançada aí que estão surgindo, estão apresentando capacidades de apreensão de, vamos dizer assim, de conhecimento ou de informação, de multitarefas. Então, partir num ambiente em demasia de estímulos, eles estão apresentando comportamentos de conseguir apreender informações, mesmo mergulhados num ambiente de muitos estímulos. Então, hoje os jovens e as crianças, eles têm, por exemplo, a capacidade de estudar ouvindo música, vendo televisão no computador e a mãe falando do lado, e apresentar comportamentos como se estivessem conseguindo apreender ou identificar ou memorizar informações de todos esses estímulos ao mesmo tempo. Então isso tem levantado um questionamento na ciência para identificar, de fato, eles têm essa capacidade mesmo de conseguir distribuir essa capacidade de foco e mesmo assim conseguir aprender ou memorizar essas diversas informações ao mesmo tempo. Então, a ciência tem se debruçado para tentar entender isso. Então, alguns estudos preliminares têm mostrado que esse nível de apreensão está no nível da superficialidade. Então, eles não conseguem, dos estudos realizados até o momento, eles não conseguem se aprofundar de fato nos temas. Então, o próprio formato dos estilos, dos meios de comunicação que que lhe estimula a passar pelas informações, faz com que você não se detenha de fato no aprofundamento de cada uma delas. E isso traz diversos problemas. Existe um autor chamado Bloom, que ele estabeleceu a taxonomia de Bloom, que são os diversos níveis cognitivos da mente humana, que inicia a partir da etapa da identificação, e o seu topo, que seria o nível mais complexo, seria a criação. Então, quando você fica na superficialidade, você só consegue desenvolver os primeiros degraus dessa pirâmide, ou as primeiras etapas, que seria a capacidade de identificação e compreensão no máximo. Para você chegar na criatividade, você precisa se aprofundar, certo? E aí você teria que desenvolver as capacidades cognitivas de análise e de criação. Então, para chegar nesse nível, apenas com aprofundamento. Então, a gente tem uma preocupação aí, claro que ainda precisa muitos estudos, mas existe uma preocupação de que essa nova geração que vem aí, será que eles vão perder em criatividade, por exemplo? Será que eles vão conseguir fazer uma análise aprofundada? Certo? Quando for exigido isso deles, eles vão conseguir dar conta, já que nas fases iniciais da educação básica e o próprio estímulo doméstico, não vem, vamos dizer assim, estimulando isso dos alunos. Então é algo que a ciência está em busca de uma resolução ainda. Mas nós, enquanto pais, nós podemos já fazer esse tipo de estímulo em nossa casa, certo? E aí eu vou trazer aqui algumas dicas, 5 dicas na verdade, para melhorar esse poder de foco. A partir do que historicamente nós já aprendemos e a partir do que a ciência está trazendo de novo. Então, a primeira dica seria buscar ambientes livres de distração. Um ambiente mais propício para a aprendizagem,
certo? Então, se você estuda normalmente na sala, ou se você estuda num ambiente onde transita muita gente, tente procurar um outro ambiente, porque se a todo momento você tem televisão, você tem pessoas lhe chamando, música, né? E você precisa de uma concentração para fazer tarefas de alta complexidade, certo? Você precisa se livrar dessas distrações, certo? Segundo ponto, né, destine um momento do dia de vocês para fazer meditação. Mais uma vez estamos trazendo aí esse ponto. A meditação, ele vai ajudar você a eliminar os ruídos, certo? A eliminar o lixo mental. Então, existe um estudioso chamado Dr. Pillai, ele é indiano, certo? Ele foi um monge, né? Ele foi aqueles indivíduos que ficam afastados da sociedade e, por algum motivo, ele passou a estudar a ciência, certo? E a se desenvolver, a mergulhar na ciência, e hoje ele utiliza a meditação, né, como uma ferramenta de melhoria da produtividade e assim por diante. Então, o que é que ele diz? Que o pensamento da vida moderna, né, a cada minuto, nós pensamos de 35 a 50 coisas diferentes. A meditação vai permitir que você reduza essa quantidade de pensamentos para 15 aproximadamente. Então, o que isso vai acontecer? Vai proporcionar a você uma capacidade de concentração ou de foco maior nas coisas mais importantes. Você vai começar a desenvolver a capacidade de jogar no lixo o que não é relevante ou deixar para depois o que não é relevante e se concentrar de fato nas tarefas que são essenciais para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento profissional, certo? Então, praticar a meditação é importante. Exercício físico, se for feito nesse formato de não precisar estar raciocinando ou pensando na atividade, principalmente atividades recreativas mesmo, de relaxamento. Então, o exercício físico nesse aspecto, ele vai contribuir para esse momento, né, de limpeza do lixo mental. O quarto ponto seria fazer listas estabelecendo o nível de prioridade e o nível de importância das tarefas. Então, esse item ele está muito relacionado também à questão da organização do tempo. Inclusive, muitos autores ficam na dúvida entre o ovo e a galinha, né? Quem vem o primeiro, ou quem é mais importante, ou quem ajuda quem. Né? Se a capacidade aumentada do foco vai melhorar a organização do tempo, ou se fazendo a organização do tempo vai melhorar o foco. Então existe ainda essa dúvida, né? Mas no mais vamos fazer os dois, né? Para garantir. Então faça listas, estabeleça os níveis de prioridade de acordo com o nível de dificuldade das tarefas. Então você separando, por exemplo, agora eu vou me ater em acabar um determinado projeto que tem um nível de dificuldade tal, elevado. Então você elimina os outros e se concentra apenas nesse, certo? E a quinta dica e última para hoje seria realizar exercícios para estimular a memória. Então, com os diversos recursos tecnológicos que nós temos hoje, a gente acaba tendo ferramentas que memorizam as senhas para a gente. E a gente vai perdendo essa capacidade de memorização. Então, antes a gente sabia o número do telefone da gente, da mãe, do pai, da esposa, do filho, CPF de todo mundo, data de nascimento de todo mundo, aniversário e tal. Hoje a gente perdeu essa capacidade por conta dos diversos recursos que nós temos que de fato automatizam e que facilitam a nossa vida. Porém, nesse exercício mental para o desenvolvimento do foco, a gente precisa também da memorização, certo? Então, uma dica poderia ser não dispensar as ferramentas, porém fazer exercícios para tentar melhorar a concentração, melhorar a memorização, que por consequência vai melhorar o nosso poder de foco.
Ok, gente? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. É essencial desenvolvermos o foco e a capacidade de aprofundamento nas demandas. Por consequência, a gente vai conseguir finalizar as tarefas que são essenciais para nos aproximarmos dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Então, momentaneamente, a ciência aponta essas 5 dicas que vão permitir que a gente consiga ampliar a nossa capacidade de foco e aí sim a gente conseguir acabar os projetos que normalmente ficam inacabados devido a essa dificuldade do ambiente, né, que proporcionando a gente dificuldade de concentração. Ok? Bons estudos, bom trabalho e até amanhã em mais um 5h32.